E galerinha, estou aqui para mais um vídeo. E hoje eu vou aqui jogar um jogo que eu tô me viciando, não sei como. Que é esse jogo aqui, que tu é um pescador. Aí toda vez que tu pesca um peixe, tu ganha dinheiro. E é assim que eu consigo dizer. Não é mesmo? Aí, gente, pra você estar enrolando muito, ou seja, eu vou pausar o vídeo aqui quando entrar no jogo ou coisa. Aqui, ó, de dia, né? Se pra vocês o áudio estiver meio ruim, eu prometo vocês. A gente já conseguiu duas coisas. Eu já consegui a lancha, que esse barco. Céu, louco, velho. Olha esse bicho aqui. Não entendo. Eu vou tentar achar, eu acho, mas tudo bem. Ah, não, porque eu tô pintando a tela. O bicho que eu tô querendo. Ele sumiu. Ele tava bem aqui, ó. Tá bem aqui. Ah, não, velho. O bicho tava ali do meu lado.
Alcoviteiro. Que, velho? Negro? Diabo negro? Ei, se você não sabe o que é diabo negro, é o quinto peixe aí que vocês já conhecem, que tem a bocona cheia de dente, existe na vida real. E esse é só se três caras na casa. Essa música aí. Formigas no meu braço. Eu tinha escrito aquele jogo quando eu vi até. Eu ia querer muito dinheiro. E tem a ver. Acho que esse vídeo tá ficando um pouquinho longo. Um pouquinho, vocês entenderam? Tem só 9 minutos, mas pelo menos não é igual o Jazz Ghost gravando de mensagem. 2 horas. 2 horas. Agora eu acho que eu vou terminar o vídeo por aqui. Tchau, tchau.